Esse conceito foi de Vicente Pantulho. Só uma observação. A doutrina, ela faz uma divisão. Quando eu digo doutrina, são os estudiosos do direito informático. Eles fazem a seguinte divisão. Se o indivíduo entra no sistema informático, certo? Apenas com o intuito de avisar ao dono do sistema, olha, encontrei uma falha aqui no seu sistema. É bom você corrigir, senão vão invadir e danificar, certo? Então, se a pessoa entra apenas com esse objetivo, nós podemos chamar de hacker, certo? Agora, se ela entra com o intuito de danificar, de causar algum dano, soltar algum vírus, por exemplo, certo? Aí ela vai ser chamada de cracker. Cracker do inglês quer dizer o quê? Quebrar, certo? Danificar. Tipos de hackers. Eu coloquei aqui para vocês white hats, né? Em inglês quer dizer chapéus brancos. O que é que diz aqui? São os hackers que cometem um crime buscando invadir sistemas e, posteriormente, revelam ao proprietário do sistema as falhas que este possui. Observe o seguinte, quando ele fala invadir sistemas, alguns colocam que só pelo fato, alguns autores, que só pelo fato dele invadir o sistema informático, ele já está cometendo um crime. Outros não, dizem não, só o fato de invadir e informar se tem algum problema não é crime, certo? Vai variar de autor para autor. Aí, dando sequência, esse conceito de Patrícia Peck. Black hats, né, também conhecidos como chapéus pretos. São os hackers profissionais cuja origem remonta às grandes corporações privadas e aos órgãos de espionagem governamental. Seu aprimoramento é financiado pela espionagem entre países e pela espionagem industrial como meio para o roubo de informações secretas. Então, é lógico, se você invade o sistema informático para pegar informações secretas, certo? Você está cometendo um crime. Temos alguma pergunta, Tatiana? Temos sim, do Paulo Carpina, aluno Emanuel. Ser hacker da cadeia? Emanuel, dá sim. Agora você espera só um pouquinho que eu vou te explicar isso com mais calma. Daqui a pouquinho mais, um hacker pode ser preso, certo? Aguenta só um pouquinho, vamos lá. Sim, esse termo white hats e black hats é interessante que ele veio dos filmes de faroeste, né? Acho que alguns já assistiram algum filme de faroeste na vida. O que é que acontecia? Normalmente o mocinho utiliza o quê? Chapéu branco e o bandido de chapéu o quê? Preto. Então o que é que acontece também? Às vezes uma cidade daquela não tinha um xerife para tomar conta, né, para patrulhar a cidade. Então eles contratavam, os moradores contratavam um bandido, certo? Um chapéu preto no caso, para o que? Fazer a segurança da cidade. Da cidade. E hoje em dia nós encontramos muito isso em alguns países. O que acontece? Um ex-cracker, aquele que invade para danificar o sistema informático, certo? Passa por outro lado, vira um hacker, vai apenas o quê? Invadir, só que ele vai tomar conta, né, da segurança da empresa. É o processo inverso. Vamos dar sequência. Origem da palavra hacker. A palavra hacker nasceu nos laboratórios de computação do MIT. Bom, eu não sou muito bom em inglês, vocês vão ter aula de inglês, mas vou me atrever aqui a falar inglês, tá? É o Massachusetts Institute of Technology. Foi o que aconteceu. Daqui a pouco eu chego lá. O seguinte, estudantes, eles tinham acesso à biblioteca para fazer pesquisa. Na biblioteca tinha o quê? Internet, no caso, né, computador, e ele estava lá fazendo a sua pesquisa, né, estudando. De repente, entrava quem? Um professor. A partir do momento que ele entrava no sistema informático, automaticamente aquele estudante que estava há horas lá digitando o seu trabalho, era desconectado e perdia tudo, certo? Uma pequena introdução, para daqui a pouco a gente chega lá. Aí eu vou mostrar para vocês o caso de alguns crackers mais conhecidos, né? Que só também, agora respondendo a pergunta do nosso aluno Emanuel, a maioria deles aqui foram presos, certo? A maioria já ficou atrás das grades por um bom tempo
e depois passaram para o outro lado. Ou seja, foram presos, cometeram crimes, depois de libertados, foram contratados por algumas empresas, agora para fazer o quê? A segurança, para serem hackers, certo? Então, a legislação norte-americana também, como a legislação mundial, diz que cometer crimes virtuais, ou seja, você ser um cracker, você pode ser preso. Alguns mais conhecidos, tem o Capitão Crush, o John Depp, é considerado o inventor do phishing. O que é isso, phishing? Phishing é o nome dado às pessoas ou hackers de telefonia. Então, que acontece também, mas pouca gente conhece. Aquele pessoal que tem o conhecimento do sistema telefônico e associa isso ao informático, certo? O interessante é que esse Capitão Crush, o que foi que ele fez? Mais ou menos na década de 70, final de 70 para 80, ele pegou um simples apito de plástico, certo? Chegou perto da rede telefônica e começou a apitar, né, produzindo as ondas lá sonoras, e isso deu uma interferência, certo, no sistema telefônico. Com isso, ele começou a fazer umas ligações gratuitas, certo? Isso na década de 60. Por favor, não vão pegar um apito, certo? Chegar perto da caixa de telefone de uma empresa e começar a apitar, senão vocês vão ser presos agora por loucura, tá? Que isso não vai funcionar. Isso foi na década de 60, 70, certo? A tecnologia da época, certo? Era muito. Outro impulso. Isso aqui, o que foi que ele fez? Era um especialista em telefonia de rara habilidade. Em 1990, ganhou um Porsche, aquele carro importado bonito, num concurso realizado por uma emissora de rádio da Califórnia. O concurso era o seguinte, pessoal. O 100º ouvinte a ligar ganharia um carro, um Porsche. O que foi que esse especialista da área fez? Ele invadiu o sistema informático e o telefônico e conseguiu bloquear as ligações dos outros para que ele fosse o que? O 100º. E ele ganhou um Porsche. Lógico que depois ele foi descoberto e foi preso. Outros. Temos aqui o Mafia Boy, um nome bem sugestivo. Aos 15 anos, o canadense Mafia Boy confessou ter orquestrado os ataques de indisponibilidade de serviço que derrubaram sites como Yahoo, CNN e ZDNet em fevereiro de 2000. Eu acho que alguns de vocês podem lembrar que a Yahoo simplesmente parou. O Yahoo simplesmente parou de funcionar. Pois é, foi um garoto de 15 anos. Parece que temos aqui perguntas. Temos sim, do Paulo Sapel, aluno Jonas. Ele quer saber quem foi Kevin Mitnick. Vamos lá. Foi um dos hackers mais conhecidos, certo? A gente vai chegar nele, no McNitt, daqui a pouquinho. Aguarda só um pouquinho. O nome do aluno? Aluno Jonas. Jonas, né? Jonas, aguarda só um pouquinho. Cadê Jonas? Dá um alô aí. Você tá aí? Tô ouvindo um polo aí. Cadê Jonas? Dá um alô aí pra mim. Ok, tá certo. Daqui a pouco eu vou chegar nele, tá certo? Espera só um pouquinho. Vamos ver aqui. Vladimir Mitnick, né, foi um russo, pelo nome, né, bem sugestivo, um russo, é um ladrão digital que invadiu os computadores do Citibank e desviou apenas, pessoal, 10 milhões de dólares de contas de clientes, certo? Apenas isso, 10 milhões de dólares. Vocês têm ideia do que é invadir um sistema informático? Não é para fazer um pequeno desvio, não, são 10 milhões de dólares, certo? Também foi preso. O mais famoso dos hackers, bora ver quem é. Olha ele aí, pedido pelo aluno, Kevin Mitnick. O mais famoso dos hackers chegou a roubar 20 mil números de cartões de crédito e passeava pelo sistema telefônico com um total desenvoltura. Foi o primeiro hacker a entrar na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Depois de 4 anos de prisão, o Mitnick está em liberdade. Então, você pode pensar, o que é que eu posso fazer com 20 mil números de cartões de crédito? Tem ideia? Não. Vamos ver se eu posso roubar 100 dólares de cada cartão de crédito. É muito dinheiro, certo? E ele foi preso também e foi considerado, um dos caras aqui, foi o primeiro hacker a entrar na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. É quase um Osama Bin Laden, né? Chegou perto.
Então foi preso e, mais uma vez, depois que foi libertado, mais um, que entra para a lista, foi contratado por uma empresa para fazer a segurança do sistema informático da mesma. Alguns atos praticados pelos hackers. Bora ver o que é que tem por aqui. Inserção de vírus. Aí eu já começo com uma pergunta. Tem uma foto aí bem sugestiva. Quem nunca sofreu qualquer tipo de dano, por menor que seja, em seu computador devido ao vírus?